Hoje nós vamos falar da gratidão, né? A chave para a evolução espiritual. A gratidão é o último livro da série psicológica da Joana de Ângeles, e não é à toa que é o último livro, que ela vai abordando tema por tema, entendendo os processos de evolução e de consciência do ser, até ele atingir um estado de plenitude, chegando a essa evolução espiritual, a qual já entendemos e acreditamos, passando por todo o autoconhecimento e concluindo com a gratidão, ao qual a gente já tem um certo nível de compreensão e entendimento diante da vida. Então, assim, entendendo esse link, que é a chave para a nossa evolução espiritual, eu coloquei a passagem que está na Bíblia, no Evangelho, em tudo dai graças, que ensina a ser grato em todas as circunstâncias, né? Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Então nós vamos falar, entender o conceito da gratidão, que me surpreendeu bastante, eu achei que eu já sabia. Os tipos psicológicos referentes a esse tema, a gente vai falar do ciclo vicioso, do ciclo virtuoso, o processo de amadurecimento do ser, a perspectiva espírita da gratidão, gratidão e elevação espiritual, e a gente conclui. Então vamos lá, vamos refletir uma coisa. Se você acordasse amanhã, só com que você agradeceu ou se sente grato hoje, com que você acordaria? Rica. Acordaria rica, dona Ivone? Se você desperta, você acorda, tudo que você se sente grato, de como você reverbera a gratidão na sua vida, o que você teria? É uma reflexão importante, fazendo a gente entender sobre do que nós somos gratos na vida. Porque isso repercute muito em estado de escassez e também de plenitude. Então vamos ver aqui o conceito da gratidão sobre a perspectiva da obra psicológica da Joana. Ela fala: entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Comumente, na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem, consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. Então a gente entende que estamos gratos, se sentimos gratos por alguém ter feito algo por nós, ou a gente espera gratidão por parte do outro de algo que fazemos por ele. E isso demonstra um psicológico ainda imaturo, porque gratidão não é sobre isso. Gratidão não é moeda de troca. Eu não espero algo de alguém para me sentir grato. Aí eu fiz, então já não entendemos o que é gratidão, né? Porque se alguém faz alguma coisa, a gente faz obrigado, ou a gente espera que a pessoa agradeça se fazemos algo por ela ou pelo meio. Pelo menos no plano espiritual seja agradecido a nós e nos retribuiu. Você fala que alguém de algum lado mudou isso. E gratidão não é sobre isso, porque isso é um aspecto de uma psicologia ainda imatura sobre a gratidão. Então, o processo de amadurecimento psicológico avança com a facilidade de expressar gratidão por tudo quanto sucedeu, por tudo aquilo que vem a suceder em relação ao ser humano, ou bom ou ruim. A gente tem que agradecer, inclusive, por situações que não nos agradam, porque isso vai nos levar a um estágio mais elevado. Então, ser grato, dar graças, é estar em estado de graça por todo o funcionamento da vida, por tudo que nos acontece, por tudo de bom ou de ruim, ou que ainda vem a acontecer. Isso é a gratidão da qual a gente está falando, que nos leva a um estado de um ser mais consciente. Então, a palavra gratidão, da raiz latina, que é grato, significa agradável, bem-vindo, né? E também a raiz de termos relacionados com graça, gratuidade, de grátis, né? E significando estados de espíritos, ações e ideias positivas.
Tudo que é gratidão é positivo, é elevado. E aí eu me sinto dessa forma. Mas aí, quando eu fui pesquisar sobre a origem da palavra gratidão, e quando você quer descobrir o que uma palavra significa, você vai no dicionário indo-europeu. É um pouco caro, mas vale investir. Porque você vai descobrir que a medida de uma sabedoria que ainda não temos mais acesso nos dias de hoje, nem nos nossos dicionários, é que quando essa palavra foi criada, qual foi a necessidade que ela estava cobrindo e por quê. E a gente se surpreende que ao longo da jornada as palavras mudam de significado. Então, quando eu fui no dicionário europeu para descobrir o que significava gratidão, e aí ele tem um conceito meio parecido com o da Joana, que ele fala que Gary significa elogio, celebração, estar em contato com o divino. Ser grato equivale a sentir a presença do divino em nossas vidas. É o mesmo que estar em estado de êxtase. Permite-nos ver valor, virtude e benefício em tudo. Olha que interessante, não é a definição perfeita? Não é mais do que um obrigado? Que um obrigado nem significa grato, né? Parece que você sendo obrigado a ser alguma coisa, que é a única palavra em português que eu acho que destoou um pouco do sentido de gratidão. Em todas as línguas do latim, vem da gratidão. O português é o obrigado, como se fôssemos obrigados a alguma coisa. Então a gente percebe que gratidão está com uma conexão com o divino. A gente está entendendo que na vida eu vejo valor, virtude, benefício em tudo que me ocorre. E eu achei esse significado maravilhoso, porque confirma tudo que a gente já vem estudando na psicografia espírita. E a gente vê os tipos psicológicos das pessoas que estão percebendo ainda gratidão. Aí a gente tem os que não agradecem, que nunca, né, reclamou e se queixou o tempo inteiro. Então são pessoas sempre queixosas, insatisfeitas, insaciáveis, porque é baixa a capacidade de autoestima e dessa maneira ela está fugindo para a situação egotista. Egotista é aquelas pessoas que só falam delas. É bem parecido com o egoísmo, elas só falam delas. Tem até uma brincadeira que a gente faz. Ai, cansei de falar de mim, fale agora você de mim. Né? Quero ouvir a sua perspectiva ao meu respeito, né? Ela está tão envolvida com essa ingratidão que ela não pensa em mais nada, ela não se responsabiliza por nada que acontece em sua vida, ela não se sente grata pelo ensinamento do plano espiritual, que tudo que levou a estar vivenciando uma situação difícil, desafiadora, conflitiva. Ela não se sente grata, está sempre reclamando, ela nunca tem culpa de nada, a culpa é de todo mundo menos dela. Né? Isso é muito complicado. Infelizmente, muitas pessoas vivem nesse momento. Muitos de nós, em algum momento, passamos por isso. Nós estamos num momento assim, em alguma crise, onde a gente está reclamando de tudo. De nada está bom. A gente não está satisfeito. E a gente perde o foco do que a vida está nos ensinando. Aí eu coloquei essa figura que eu achei bem interessante, que é isso que a gente começa a emanar. E a gente começa a vibrar no negativo. Né? Isso mostra também uma autoestima bastante comprometida, uma autoimagem bem distorcida de si mesma. Né? Que às vezes a gente acredita que a nossa perspectiva negativa é uma verdade, e não é, nunca é. Né? Aí a gente tem os que agradecem apenas as coisas boas. Sempre agradecem todas as alegrias que fluem. A maioria, né? A maioria. Ninguém agradece de algo ruim, né? A gente reclama. Nessa grande maioria, agora a gente não vai reclamar mais, porque a gente já está entendendo que não, né? Então, se esquecem de expressar a gratidão ante os embaraços que não sucederam, os insucessos que não aconteceram e os infortúnios. Porque às vezes tem coisas que não acontecem na nossa vida e a gente tem que ser grato por isso também, né? A gente tem que ser grato por muitos males que não chegaram, ou até o bem que a gente criou, uma expectativa enorme de a gente acreditando que iria ser uma oportunidade e não foi. E se não foi, foi por alguma razão maior que a gente ainda não compreende, mas que a gente tem que ser grato. Porque a vida não tem equívocos nesse sentido. Não teria como a gente atrair uma situação que estaria fora da nossa vibração. Não funciona dessa forma.
Então a gente compreenda, tem uma resignação e aceitação diante disso. E os que agradecem por tudo, que é o que vão ser um dia, ou a partir de agora seremos, né? Tentaremos, né? Sabem agradecer a alegria que vivenciam, as dificuldades que não se tornaram impedimento, as realizações edificantes e as dores que as alcançam, elucidando que tal acontecimento encontre-se impulso na lei de causa e efeito, porquanto somente lhes acontece o que é de melhor para o seu processo de evolução. Tudo o que me chega é meu. Tem uma máxima que é considerada de um dos filósofos, né, Victor Hugo, que tudo o que acontece ao homem é próprio do homem, que é a nossa lei de causa e efeito. Tudo o que nos acontece é nosso de direito. Tudo. Às vezes a gente perde muito tempo focando no estímulo do qual causou a dor, que são as pessoas, os acontecimentos, alguns fatos, alguns acidentes, as tragédias. Mas nada chega para nós que não seja nosso por correspondência. Sempre nos alcança aquilo que é nosso, com um propósito maior. Quando a gente entende que diante desse desafio, a vida está trabalhando em mim uma resposta mais elevada, com o único intuito de fazer com que eu evolua, eu vou crescer diante da experiência e eu vou ser grata. Se eu entendo que é um processo que está ali me puxando, me empurrando para sair o que é melhor de mim, dentro de um meio, eu me sinto grata. Se eu não estou entendendo isso, se eu acredito num Deus vingativo, se eu acredito numa vida punitiva, se eu acredito no olho por olho, dente por dente, isso vai me trazer sofrimento. Se eu entendo que todas aquelas circunstâncias só existem para que venha à tona o que há de melhor em mim, aí eu me sinto grata. Você sente a diferença dessa compreensão? Uhum. É uma diferença muito grande de perspectiva sobre tudo que estamos vivenciando. Né? Se a gente fosse fazer uma brincadeira com alguém, a pessoa, Dona Ivone foi no banheiro. Aí quando a gente vira todo mundo para a parede fazer uma brincadeira com ela. Mas ela ouviu da porta que a gente estava fazendo isso. Ela já entra na sala participando da brincadeira porque ela já entende que é uma brincadeira. Né? Se ela não soubesse, ela entra e fala, o que está acontecendo? Por que está todo mundo virado para a parede? E ninguém respondesse a ela. Ela ia ficar confusa. Então, se a gente já entende as leis espirituais, se a gente já entende a reencarnação, se a gente já entende que tudo que nos chega é nosso, a gente já poderia ter uma reação mais madura diante das aflições da vida, não deveria? Diante das dores. A gente deveria ser mais agradecido diante do que nos acontece, porque estamos impulsionando para sermos melhores. Nos diz que a gratidão é uma oração poderosa. Sim, verdade. E quando a gente fica triste com uma coisa que não aconteceu, que a gente queria muito, depois passa um tempo e a gente fala, graças a Deus que deu certo. Não é? A gente fala, meu Deus do céu, já pensou? Né? Se eu aceitasse aquela posição, a pessoa tentou se matar 3 vezes, né? A pessoa não está nem aguentando, pediu demissão, pediu para sair. Né? E a gente percebe, como a gente percebe também que existe alguém, algo nos protegendo muito e cuidando da nossa jornada. Existe uma equipe espiritual nos auxiliando nesse processo. E quando a gente se conecta com isso, a gente se sente muito grato, nos impedindo, dizer, olha, você não sabe o que você quer, você não sabe o que é melhor para você ainda. E aquilo foi um livramento, está te poupando, né? Não, mas fica triste, chora, se desespera, entra em depressão, mas não é para você. Aí a gente tem um ciclo vicioso. Alguém quer ler? Para não só eu ficar lendo, vocês ficarem enjoados da minha voz? Tá bom, tá tudo bem para você, Bia? Vou ler. Sempre amplia o que é negativo. A mente se conecta com os pensamentos negativos de baixa vibração. A perspectiva negativa já assume como uma verdade estabelecida as circunstâncias da vida. Esse olhar amplifica e piora as experiências vivenciadas. Tem um efeito que qualquer acontecimento pode vir a ser um agente que desencadeia esse ciclo mental.
Comum as pessoas se sentirem frustradas ou com raiva a maior parte do tempo. Uma emoção ruim vai amplificando e reverberando uma nas outras. Talvez seja um momento que a gente está em crise, que nada está bom, que nada funciona. E você acorda de manhã, já tem um problema para resolver. Aí vai no trânsito, você bate o carro, todos os sinais fecham para você, alguém te xinga, Laura Pedro, pode acontecer um monte de coisa que você não espera, aí você tem conflito no trabalho, e tudo vai ampliando, porque você entra nessa vibração. Quando suas emoções, ela está nesse ciclo vicioso, qualquer acontecimento simples que você poderia resolver facilmente se você estivesse no seu centro, no seu equilíbrio, você não consegue. Tudo vira um problema enorme. Tudo vira uma grande questão. Tudo te machuca, tudo te magoa, tudo te ofende, tudo te chateia. Tudo toca no seu orgulho, tudo fere o seu ego. É muito complicado esse ciclo vicioso. Né? E qual é o final desse ciclo vicioso? É um colapso. Chega uma hora que a mente ela não aguenta. E a bondade do plano espiritual fala, vai ter uma crise de pânico, vai ter uma crise de ansiedade, ou somente uma crise de irritação constante que não tem nem diagnóstico, mas que infelizmente muitas pessoas sabem o que é. Está o tempo inteiro irritado, o tempo inteiro chateado, nada tá bom para a pessoa. Qualquer tom que ela leva para o pessoal. E isso é um estado muito doentio da mente. E é importante a gente perceber isso, não para nos causar incômodo, para a gente refletir que tem uma forma de viver mais leve. Tem como trazer leveza para a vida. Dizer, eu entrei nesse ciclo, eu não estou saindo. Ou entrei numa crise, um problema, então essa nuvenzinha negra, ela não vai embora, nem eu estou me aguentando. Eu já vi uma paciente falando isso para mim, nem eu estou me aguentando. Que eu gravei um áudio, que eu até cancelei, eu gravei outro, cancelei. Eu falei, não é melhor nem mandar, porque eu estou insuportável. Eu falei, que bom que você percebeu que você está insuportável. Que bom que você está vendo isso, mas eu não estou me aguentando, nem meus pensamentos em loop, constantemente pensando que é pior em tudo. E aí vem o final de desfecho, que geralmente é um colapso. Uma taquicardia, se sentir mal, falta de ar, crise de ansiedade. E aí você vai dizer, olha, tudo em você vai dizer, parou. Para que você não está mais aguentando isso. Né? E aí você vai tirar todo o foco dos problemas e pensar na sua saúde mental. Dizer, existe uma outra forma de viver. E esse ciclo ele vai ampliando tudo, de fato. E conceito, Francesca, uma outra coisa também é que a gente não está sozinho, né? E entrando nessa sintonia, você entra nesse padrão vibratório de todos os outros que também estão assim. Exatamente. E aí, e principalmente do plano espiritual. E esse aí é uma coisa que, para quem não tem experiência, acaba que você não consegue distinguir por que a coisa parece que está aumentando. Uma vez isso aconteceu comigo pessoalmente. Eu estava numa boa no trabalho, sem problema nenhum, estava bem, dia tranquilo, legal, e veio essa pessoa que tem muitos problemas e foi, descarregou tudo lá no trabalho e foi embora. Daquele ponto, era visível, daquele ponto em diante, até o fim do trabalho, eu fiquei assim, sentindo mal. Graças a Deus que o centro era de noite. E eu falei, não, eu estou acompanhado, estou trazendo alguém comigo. Porque ele deixou ali, e aquilo ali começou a me atrapalhar os pensamentos. Eu falei, cara, não estou acreditando. Não tinha razão de estar sentindo aquilo ali. Né? Então é chato. É chato, mas é importante que a gente tem que cortar às vezes o que acontece quando a gente se conecta, né? Que até o próximo slide, ó, porque tá a pessoa aqui chateada, né? E todo o plano espiritual. Essa é uma foto impactante, mas ela é bem light perto dos que estavam na psicografia espírita. Acredite, porque a gente nunca está sozinho no que a gente está pensando. Ou a gente está pensando positivo, ou a gente está pensando negativo. A gente acha que tem pensamento neutro, mas não tem. Então a gente nunca está sozinho nessa faixa vibratória. É aquele ouvido, o azar. Não é? É uma hiena, não é uma hiena? É uma hiena? Então a ingratidão nos deixa com o ânimo abatido pela sensação de desventura quando não revoltados com o mundo, gerando infelicidade, uma energia espiritual negativa que gera mais carências ainda. E a gente fica com essas companhias no plano espiritual, porque a gente sofre um assédio muito grande.
Divaldo comentou, uma das lives que ele fez no ano passado, que o nosso ectoplasma no plano espiritual, que é o que sai aqui desse chakra do plexo solar, está sendo disputado a tapa no plano espiritual. Né? Porque eles precisam se alimentar de energia, que é a nossa. Então, se a gente baixa a nossa vibração, a gente automaticamente está atraindo companhias para o nosso lado, que não é o que a gente gostaria. Por isso que isso também vai ampliando e amplificando. Não somente pela gente, que somos, né? Viramos uma antena enorme dos nossos irmãos que estão em sofrimento, na erraticidade, na imaturidade, e ainda com escolhas que não são levadas. Então, fica realmente viver o inferno na Terra. E a gente não está aqui para isso. Né? Mas a gente tem o centro espírita, os passes, os trabalhos, os cursos, as palestras. Dizer, não, eu preciso ter meus momentos de eu me centrar. Né? E que a gente é muito grato a essa casa que nos proporciona isso. E todas as casas que abrem portas para ser uma fonte de luz. Né? Círculo virtuoso, porque nem tudo é ruim, né? Alguém quer ler? A mente se conecta com pensamentos positivos de alta vibração. Cultivamos virtudes, valores e sabedoria diante das circunstâncias da vida. A perspectiva positiva traz lucidez. Esse olhar amplifica e melhora as experiências vivenciadas, tornando-as agradáveis. A humildade nos faz entender o fluxo e aprendizados da vida. Continua? Sim. Nos sentimos gratos e, consequentemente, em paz, e aumentamos nossa gratidão a Deus diante da vida. Eu dou espaço para novos sentimentos mais elevados. Esse discernimento de sabedoria intensifica de forma exponencial, reverberando Deus em nossos sentimentos e nossas ações. Então a gente começa a estar em contato com o plano espiritual mais elevado. Com os nossos mentores de luz, com os nossos amigos espirituais, né, que já atingiram um estado de evolução. E tudo dentro de nós vai se amplificando. A interpretação, a gente consegue reverter uma situação negativa facilmente em uma positiva. A gente consegue que uma pessoa que vem até nós, em algum estado de desequilíbrio, ela saia melhor e a gente esteja melhor ainda. Né? A gente consegue fazer uma diferença no meio, nesse sentido. Né? Quando eu falo que nossas ações agradam a Deus, porque a gente começa a seguir e agir segundo as leis de Deus. E não as leis do ego, e não as nossas leis. Então eu não me ofendo com facilidade, eu entendo que é um aprendizado. Eu me responsabilizo por como eu me sinto. E eu trabalho na transmutação de ser um ser melhor. Eu consigo identificar uma reação diante de um estímulo da vida. Se ela não é elevada, ela é minha responsabilidade, porque as minhas reações aos estímulos da vida diz respeito a mim e a ninguém mais. O outro é só um agente, um estímulo, uma pessoa, uma circunstância que vai desencadear esse processo, que faz parte do meu planejamento de crescimento. E isso vai fazer com que eu esteja na vibração muito mais ampla, que é o que eu estou buscando. Isso é um crescimento exponencial. Porque só o fato de eu entender isso, aceitar e vivenciar, é uma transformação muito grande na vida. Porque a transformação, ela não vem de fora para dentro. Não são os acontecimentos que fazem com que eu seja como eu sou. É a minha transformação que faz me enxergar o mundo fora. É a minha transformação dentro que vai proporcionar oportunidades fora. Entende que é uma ponte? Às vezes a gente tem a impressão que é de fora para dentro e de cima para baixo. Não é. Não é, ninguém lá de cima vai nos salvar de nada que não seja uma conexão que a gente faça dentro de nós. E não vai acontecer que dentro eu não tenha proporcionado essa ponte. Então eu nunca estou buscando fora, eu tenho que buscar dentro. Entende a diferença de tudo isso? Que é muito importante a gente entender. Que às vezes a gente pensa nos acontecimentos que estão gerando quem eu sou. Ah, se as eu só trato a pessoa assim, se ela me tratar assim. Eu só faço isso se fizer isso comigo. Não, desculpa, isso é sua natureza. Ajuda-te e o céu te ajudará. É a sua natureza, as suas reações é a sua natureza, não diz respeito a ninguém. Você não foi grosseiro com a pessoa porque a pessoa foi grosseira com você. Você foi grosseiro com a pessoa porque você é reativa, se sentiu atacado e porque você é uma pessoa grossa. Porque se você não fosse, você não faria. A gente não paga o mal com o mal.
O mal a gente paga com o bem. E o outro a gente olha como um professor. Essa pessoa está me tirando do sério. E eu não falo que não tenham pessoas difíceis, desafiadoras, porque tem. A maldade humana é capaz assim, de uma criatividade que nem o pior filme de Hollywood é capaz de relatar. Mas que a gente perceba, é uma escolha dela. A minha reação, como eu me comporto, é uma escolha minha. Senão eu vou estar sendo igual às circunstâncias a qual eu mesmo julgo e critico. Então, assim, esse círculo virtuoso, onde eu me responsabilizo por esse processo e eu intensifico, me traz uma paz de viver tão grande, traz tanta plenitude e abundância, que fala, mas por que eu estava perdendo tempo com coisas que são pequenas, identificando com esse ciclo vicioso e não virtuoso. Aí, dando só continuidade, quem é grato, naturalmente, é abençoado pela felicidade, pela saúde, espalhando as ondas de grande contentamento que o envolvem, contaminando todos aqueles que se lhe acercam. Habitualmente, as referências dizem respeito ao contágio do mal, de doenças, de sabores, da infelicidade. Nada obstante, também ocorre no que diz respeito à alegria, à esperança, à comunicação jubilosa, né, que é um grande contentamento, o serviço edificante e a conquista da saúde. Porque tem pessoas que, quando passam por nós, se sentem muito bem. Né? Tipo assim, Márcio relatou um exemplo, que uma pessoa foi até ele para desabafar. Porque ele é um agente que transmutou a energia daquela pessoa, um irmão em sofrimento, foi acompanhar onde foi encaminhado dentro do centro espírita. Que a gente seja fator de soma na vida das pessoas, que elas estejam bem. Depois de nos encontrarem, encontrou um auxílio, encontrou alguém que está conectado com o plano superior. Não apesar de nós. Né? Apesar de ter encontrado a Francesca, eu fiquei bem. Na pessoa, né? Que coisa chata, né? Aquela pessoa que quando as pessoas saem da presença dela, sai pior do que estavam. Não é por isso que a gente está aqui, não é verdade? Então o círculo virtuoso, ele amplia. A pessoa se sente bem, sente carinho pela gente, tem consideração, tem respeito, nos abraça. Você vê uma diferença muito grande, que a gente é fator de soma dentro de um coletivo, dentro de uma comunidade, dentro de um grupo ou de uma família. Né? Que é isso que a gente está buscando, sermos seres humanos melhores. Amadurecimento do ser. Alguém quer ler esse? Estou tão quietinho, doido. Eu posso ler se vocês não quiserem. Quer, Márcio, ver? Está sem óculos? Não, de longe eu estou enxergando. A gratidão, por isso mesmo, tem um caráter de amadurecimento psicológico, porque aquele que assim age descobriu que tudo quanto lhe acontece depende de muitos que o auxiliaram a chegar ao lugar em que se encontra. Você entende que a gente vai, tipo assim, tudo o que nos aconteceu, de bom ou de ruim, depois que a gente passa por uma situação que foi bastante desafiadora pra gente, quando a gente olha pra trás e fala assim, nossa, nem foi tão ruim assim, perto do que eu sou hoje, eu passei por aquilo, doeu, foi horrível. Mas nem paguei um preço tão caro assim, perto do que eu aprendi, de quanto eu cresci, já que eu escolhi crescer pela dor, porque é uma escolha individual. Né? A gente já debateu isso uma vez aqui, né? Que a gente poderia sentar e dizer, nossa, tudo está maravilhoso na minha vida, deixa eu refletir agora, pensar e meditar, como eu posso ser melhor. Geralmente não é assim. A gente se sensibiliza, a gente tem mais empatia quando a gente está em sofrimento. Precisa ser assim? Não precisa, mas é como geralmente a gente se comporta. Então, se a gente para olhar para trás, todas as pessoas que cruzaram nosso caminho, que proporcionaram ser quem a gente é hoje, que nos auxiliou, né, que providenciou tantas experiências, até os professores mais desafiadores, as pessoas que foi difícil a convivência, foi difícil uma criação, um familiar, um parente, um amigo, um relacionamento, um filho. Diante do que nós nos transformamos depois disso, a gente pensa, nem foi tão ruim assim. Valeu a pena, porque agora eu sou uma pessoa melhor depois desse fato. Agora eu aprendi muitas coisas a esse respeito. Agora, se eu deixo um fato específico determinar a minha vida e eu me recuso a crescer, aí eu preciso entender que eu estou sendo imatura e bem revoltada diante do mal. Porque às vezes a gente se recusa a crescer diante das nossas dores, que é uma escolha. Mas aí a gente vai enferrujando.
a gente vai ficando inflexível, a gente vai endurecendo o olhar para o mundo. E não deveria ser assim. Às vezes um acontecimento vai reverberar toda uma vida. Se você foi mordido por um cachorro quando você era pequeno, passar o resto da existência tendo pânico de cachorro, você poderia já ter superado. Até quando um cachorro está abanando o rabo para você, tem 1 inch de tamanho, é um filhote, você está desesperado. Você fala, então, diante de um acontecimento, estou dando um exemplo bem sutil, porque eu não quero também estar ativando o gatilho de ninguém, falando das nossas dores, mas diante de algo que claramente não é nenhum, você não está em risco, você não está sendo ameaçado, mas a emoção não entende dessa forma. Então é importante a gente dizer, peraí, eu consigo ter discernimento para entender que isso não é um risco, eu consigo ter discernimento para entender que é um bichinho pacífico e que eu estou deixando um medo muito grande me dominar. Mas isso vai para todos os problemas. Tudo bem, eu criei um ranço, uma resistência, eu criei um orgulho, né? Porque a gente falou de humildade. Ser grato é ser humilde diante das circunstâncias da vida. Se eu não tenho humildade, eu estou sempre na arrogância, eu não aprendo. Não quero aprender? Não tem problema, a vida vai te dar lição. Até você dizer, agora eu entendi. Né? Se não é através do amor, é através da dor. A lição vem, e às vezes ela vem sutil, às vezes ela vem muito bem ensinada, né? E não é isso que é a fé? Em que sentido? É a fé que, tipo, essa é a verdadeira fé, que não importa o desafio, você sabe que você está subindo. Sim. Então você acredita que você pode, independente dos desafios que vão chegar. Sim. Você tem fé que você vai chegar lá. Você tem fé na espiritualidade, você tem fé em você mesmo, no que você consegue, né? E eu acho que quem tem fé, quem acredita em si mesmo, isso que também é a vontade. Acho que quem tem fé e tem a vontade, tem tudo. Quem tem a fé e vontade, tem um caminho. E a pessoa fica, eu não fiz porque isso aconteceu. Eu não fiz porque aquilo aconteceu. Eu não fiz porque quando eu era mais jovem, meus pais me incentivaram. Eu não fiz porque depois minha esposa achou melhor, não. Depois que meu filho... Você não fez porque você deixou que todo mundo comandasse a sua vida. Né? Quem tem fé tem um caminho. Fala, aconteça o que acontecer, eu tenho um compromisso com o meu crescimento e eu vou fazer. O futuro chegou! Que coisa fofa! Coisa mais Oh, querida. meu Deus do céu! E ainda continuando, né? A gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima, nossa mudança interior, e nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. Né? Que a gente aceitar. Aceitar o aprendizado, aceitar a lição, aceitar o que vier. Né? Eu me lembro que eu vi uma passagem bem interessante. Eu estava assistindo uma aula muito tempo atrás, né? Que os discípulos estavam todos cercados e ele dizia assim, eu não sei... foi no Bhagavad Gita. Tem uma passagem, que é um livro que eu particularmente amo, é bem complexo, mas é bem interessante, e eles vão enfrentar, que falam de 2 famílias que estão brigando entre elas, mas na verdade é o conflito dentro de um mesmo ser. Enfim, aí, corta essa parte. Aí tem uma parte que ele fala, o que quer que os demônios da tentação traga por essa porta, que é uma porta que fazia um ruído enorme, que você não sabia o que estava atrás dela, e ele diz, o que quer que venha por essa porta, eu enfrento, com coragem. E eu achei isso muito maravilhoso, isso me tocou. Diz assim, olha vida, o que é que você tem aqui para me enviar, para me tornar melhor? Eu aceito com coragem, eu tenho uma posição aqui de aceitação dessa dificuldade e eu enfrento. Eu achei isso perfeito. Se quer que venha, estou pronto. Tenho os ensinamentos, eu tenho certeza que não vai vir em dose maior nem em dose menor. A justa medida do que eu preciso para crescer. Eu achei isso muito lindo. Deus não dá um quadro maior do que a gente pode Não dar. dá. Não tem Tem uma historinha chinesa que eu gosto de falar também, que eles falam assim, que era uma vila onde eles estavam sorteando um cavalo. E aí um senhor ganhou o cavalo e as pessoas falaram, nossa, que sorte. Ele falou assim, vamos ver. Aí o filho dele estava riding o cavalo e caiu e quebrou a perna. Daí as pessoas viram, nossa, que azar. Ele falou, vamos ver. Aí veio a guerra e os homens foram recrutados para a guerra. E o filho não foi porque quebrou a perna. Aí todo mundo falou, ai, que sorte. Ele falou, vamos ver. E a vida é assim. É verdade. Sabe?
Com Existem certeza. males que vêm para bem. Com certeza. Por E não ir para uma guerra com a perna quebrada, eu acho que é uma então- vantagem. Também não foi tão ruim assim. Às vezes a gente acha que a coisa aconteceu, uma coisa maravilhosa que... Aguardamos, né? vamos ver. Perfeito. Então, perfeito. Amadurecimento do ser, ainda falando desse tema, a gente está falando da gratidão, um sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima, que a gente tinha falado antes, nossa mudança interior, e proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. Então, a gratidão nos oferece uma pequena e substancial amostra do que é felicidade. Quando você sente gratidão, você está concentrando sua atenção em Deus, nas bênçãos que Ele lhe presenteia. E quando você se sente grato, você se sente feliz. Porque você confia e você entende que tudo que está acontecendo é para o seu melhor. Você não duvida isso por um segundo, que através da fé você não duvida desse planejamento, você não duvida do que está acontecendo. Então você se sente feliz por tudo que você tem, todas as bênçãos e facilidades na sua vida. Né? Você começa a focar nas coisas boas que aconteceram e você sai do negativo. Isso traz muito conforto para dentro de nós. Então, a perspectiva da gratidão permite-nos ver virtude, valor, benefício em tudo. E nesse sentido, a gratidão pode ser considerada o antídoto para muitas formas de sofrimento. Na verdade, não exigindo nenhum tratamento, tá? Especial. A dislexia pegou aqui. Estudos teológicos ou prática exaustiva. A gratidão pode ser a prática espiritual definitiva. Isso que disse para a Joana. Porque eu não quero um tratamento especial. Porque eu não quero colher as coisas que vão me fazer com que seja um ser humano melhor. Então eu quero que a lei de causa e efeito na minha vida faça uma exceção. E aí eu começo a questionar as leis de Deus, eu começo a questionar o plano espiritual, eu começo a questionar aquilo mesmo que eu traí para o meu crescimento. Então eu quero um tratamento especial. Né? Eu posso fazer o estudo teológico que for, eu posso ter uma prática exaustiva, eu posso fazer 10 aulas de yoga em seguida, meditar, dar 15 sessões de passe, palestra, vir para centro, fazer todos os cursos, mas eu preciso ter o sentimento de ser grato. Eu preciso ter esse sentimento que vai fazer com que eu mude essa chavinha dentro de mim. E que eu percebo como tudo isso é muito perfeito nos planos de Deus. Né? Até porque se a gente fosse lá no Evangelho nos seres perfeitos, a gente não estava passando por nada disso. Né? Então se a gente está passando é porque o plano é um objetivo maior. Então entendendo que reconhecimento, a gente tem um pouquinho de valor do que é, né? Reconhecimento das oportunidades de aprendizagem e evolução. Reconhecimento dos esforços dos outros e da ação de Deus, porque a gente é muito auxiliado no físico e no extrafísico. Transformações em ações de amor e solidariedade. Conexão com as leis universais e com o amor divino. Antídoto contra o egoísmo. Liberdade das amarras do orgulho e da vaidade. Aproximação da paz interior, da solidariedade e da elevação moral. Alinhamento com o bem maior e com Deus. É o que ser grato nos proporciona. Você entende que ser grato nos coloca num caminho ao qual a gente já vem buscando. Né? É porque às vezes a gente duvida um pouco das circunstâncias e da vida. A gente duvida dessa inteligência suprema que nos leva todo para um crescimento. Então ser grato é um caminho, é um antídoto para o egoísmo, que é um dos principais males hoje da causa da humanidade, e nos remete a uma felicidade muito grande, onde eu entendo que tudo me basta, tudo que eu tenho é que é meu por direito, onde eu não fico questionando nem duvidando nada, né? Então eu achei isso muito maravilhoso, porque dá um resumo bastante amplo, com informações bem amplas, mas que nos traz esse entendimento desse sentimento, dessa paz interior que a gente já poderia ter desenvolvido, né, de forma mais intensa. Então, compreender as leis de causa e efeito não se contenta somente com o externo, as consequências e os sofrimentos. O sentimento de gratidão mostra a compreensão do que está por trás das causas que gerou as consequências. Eu sei que estou reafirmando isso mais uma vez, mas é importante que essa informação entre na gente de uma vez por todas. Para a gente não focar só no que é negativo e entender as causas que levaram a estarmos vivenciando certos momentos em nossa vida. Mesmo quando a gente não consegue identificar exatamente o que elas são. Né? Exatamente. Porque a gente não tem todas as respostas, mas pelo fato de sentir.
Se Deus é perfeito, está tudo no seu lugar, eu não estou vendo a razão, mas eu vou crer que deve ser algo bom para mim. Com certeza. Sem dúvida. Não duvida. E a resposta, geralmente, a gente não sabe a resposta, mas ela geralmente está dentro. Eu seja feita a vossa vontade. Fala de novo. Eu seja feita a vossa vontade. Sim, da nossa oração, nasce na terra como se assim. Estamos à disposição, né? Que seja feita a sua vontade, com certeza. Por mais que a gente não entenda, né? Porque é um exercício da nossa fé. Eu não sei, eu não entendo, não é o que eu gostaria, mas é o que é o melhor para mim, então eu aceito com humildade. Com certeza, que também vem a humildade que a gente estava falando. Mas, sabe, às vezes eu vejo que quando a gente está com dor, isso meio que nubla a nossa visão em relação ao que está acontecendo. Mas quando a dor silencia um pouco, quando a gente se sente, a gente começa a buscar a resposta dentro de nós e no fundo, a gente sabe. Porque no fundo a gente tem os nossos acordos no plano espiritual, no fundo a gente tem as nossas orientações constantes. As informações chegam até nós, é que a gente não quer ouvir. Parece aquelas crianças, né, que tá com o próprio ouvir e falam, vamos esconder, né? Tá todo mundo te vendo. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Porque eu achava que nós éramos seres teimosos, que de certa forma somos, mas éramos espíritos que estavam repetentes. Mas, segundo a Joana, nós somos jovens. Eu falei, graças a Deus, pelo menos isso. Porque a gente está errando porque a gente é jovem. Se eu descobrir que eu sou uma mondana mais antiga, eu tô aqui repetindo 10 vezes, eu vou me sentir mal. Sabendo que nós somos jovens, estamos errando, e é importante a gente entender, porque ela compara a nossa forma, ainda nossa construção psicológica do ego, ela fala de um adolescente. Que bom, gostei. Não é? Jovem qual sentido? Não é? A senhora também, a senhora não, Negônio, eu acho que é um espírito mais amadurecido. Mas, eu sei, mas ela é mas você percebe que qualquer coisa a gente se chateia. Qualquer coisa a gente sai do centro. É muito fácil nos desestabilizar. Então a gente fala, olha, ela tem razão, né? Lógico que ela tem razão, ela está um plano espiritual, a gente está aqui encarnado, não está vendo nada, não sabe de nada. Mas é importante a gente perceber, né? Que dizer, e olha... Os medos. O medo apavora, assim, às vezes quando tem Sim. medo do futuro, ou medo de como que vai ser a sua vida daqui, sei lá, quanto tempo. E o medo, ele entra como? O medo entra na falta de amor, porque a sombra do medo é o amor. Então, se a gente estivesse dentro de uma sintonia, de um amor incondicional tão grande, supondo que a gente fosse um ser já curado, supondo que a descrição lá dos seres perfeitos fosse a nossa, né? Todos os detalhes ali do homem de bem, do capítulo 17, se eu não me engano, da Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente já tivesse nesse nível de cura, a gente já não teria tanto medo. Porque a gente entende que a gente vive para a eternidade, a gente não vive para o temporal. A gente vive para o eterno. Somos seres eternos, nós somos seres espirituais na experiência física. Então, quando a gente está nesse amor, já vibrando em amor, a gente não vive para a matéria, a gente vive para o espírito. Isso aqui é uma experiência. Né? A gente não vive para o eu, a gente vive para o todo. Não é pela força, é pela fé. Aí você vê uma diferença já de vibração, de uma maneira de pensar e sentir, digamos assim, desses aspectos psicológicos de seres mais amadurecidos, que ainda a gente não é. Eu te garanto que se passa entrar uma cobra por essa porta, eu vou ser a primeira a subir nas cadeiras. Porque a gente tem medo, né? É uma discussão eterna que eu tenho com o Márcio de instinto, de medo, de etc. Mas a gente tem medo ainda. Mas quando a gente para pensar, fala, diante do mal, eu consigo já ter uma resposta mais equilibrada, já consigo não praticar o mal, já consigo não fazer, já consigo não responder. E eu, diante do amor, de que eu posso intensificar o amor em mim? E a gente percebe de que formas eu posso estar trabalhando a minha parte mais amorosa e tendo menos medo. Trazer lógica nos liberta um pouco também desse medo. Mas o medo é necessário para você se proteger. É um instinto para se autoproteger. É nossa discussão eterna. O Salmo 23, Davi fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu morria de medo disso, né? Porque é o vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sim, né? Perfeito. Ai, perfeito. Ou muito bem colocado. também, né? A caminhada na areia. Perfeito também, sim.
Tá vendo? Como todos aqui estamos trabalhando para a luz, né? Vai ter uma diferença entre medo e incertezas, né? Sobre o futuro, porque medo é aquela coisa assim mais intensa, uma coisa talvez mais concreta, e a incerteza de não ter uma visão do que vai acontecer de um episódio, uma coisa, então eu não sei que decisão tomar. Tem um bom tema para a próxima palestra, medo, porque como o Francesco falou, tem vários aspectos a serem analisados sobre isso, né? É uma ferramenta de movimentação, ou paralisa ou ataca. Se você deixar o medo te dominar, ou você paralisa ou você ataca. E aí você já não está raciocinando porque você está agindo por instinto. Seres mais conscientes que somos, queremos desenvolver e estar em contato com o nosso eu superior, né? O nosso ser consciente. Onde eu paro e eu busco soluções diante daquilo. O medo ele não me paralisa, eu não me sinto atacado, minha posição de ataque, que faz parte aí de um inconsciente coletivo, uma resposta meio que automática. Mas aí tem uma outra palestra realmente. É um tema muito bom. Sim. Gratidão e elevação espiritual. Então, a elevação espiritual em poder agradecer aquela experiência, que o ensinamento que a vida está trazendo. Vai causar o despertar de minha consciência, portanto, também pode ser por direito próprio uma forma real de espiritualidade. Pode seguir todo um contato e uma elevação do campo espiritual. Eu acho que ela vai ser palestrante. Com a espiritualidade maior. Minha prática devocional espiritual pode ser somente sentir gratidão. É isso que a Joana fala. Se você sentir somente gratidão, entendendo a complexidade do que a gratidão aborda, você pode ser somente isso, uma prática devocional. Olha que lindo isso. Que eu, pelo menos, falei depois que eu parei para estudar o tema, que foi um tema que é, inclusive, a minha irmã, que eu amo de paixão, que é minha alma gêmea, um ser que a espiritualidade permitiu que nascêssemos na mesma família. Ela sugeriu, por que você não fala sobre gratidão? Eu falei, sobre gratidão? E quando eu fui estudar, eu falei, meu Deus do céu, que maravilha a gratidão. Você é grata a ela. Muito, sempre fui. Foi a minha melhor professora. Foi minha melhor professora. Gratidão e elevação espiritual, ser grato por tudo, inclusive pelos males que outras pessoas nos fazem, ser grato aos professores, os espíritos superiores e a cada amanhecer. Ser grato aos pais, à família, aos amigos, aos bens, aos talentos e auxílios que Deus proporcionou. Ser grato aos adversários, ao sofrimento e à dor decorrente das provas retificadoras e renovadoras. A tudo dai graças. Tudo. Obrigada, Francisca. Não é a mim, não. É a Joana de Anjos. Agradeço a ela. Só sou o papagaio aqui que está repetindo as ideias. Aí tem essa poesia, que eu acho ela tão maravilhosa. É uma poesia que eu gosto bastante. É de um autor mexicano. Eu traduzi para vocês. Perto do meu acaso, eu te bendigo, ó vida, porque nunca me destes esperança falida, nem trabalhos injustos, nem pena imerecida. Porque vejo no fim do meu rude caminho que fui eu o arquiteto do meu próprio destino, que se extrair o mel ou fel das coisas, foi que nela pus mel ou bilhas amargosas. Quando plantei roseiras, não colhi senão rosas. Certo, a minha juventude vai suceder o inverno, mas tu não me dissestes que maio fosse eterno. Julguei sem fim as longas noites de minhas penas, mas não me prometeste noite boas apenas. E afinal tive algumas santamente serenas. Amei e fui amado, o sol beijou minha face. Vida, nada me deves, vida, estamos em paz. Eu acho tão maravilhoso. Esse ser era espírita, não era? Não é possível, não é? Quando você fala, a vida não está me devendo nada, estamos em paz, está tudo certo. Agradeço por todos os ensinamentos, agradeço por tudo que eu estou vivenciando. Eu acho esse poema maravilhoso. Toda subida requer esforço, né? Volta para frente. Eu vou tirar foto do novo slide. Gratidão, elevação espiritual. Essa foto eu tirei do álbum da Zeppelin, mais detalhes à parte. Somos espíritos imortais, né? Encarnados, estamos na vida para aprender a desenvolver a disciplina, aprender a exercer o controle de pensamento, amar, perdoar,
trabalhar, realizar tudo que for bom para a nossa evolução, mas sempre com um sentimento de gratidão. Nesse exercício, vamos desenvolvendo harmonia íntima, paz e uma relação profunda com a espiritualidade superior e, portanto, com Deus. É importante a gente construir essa conexão com o plano superior. Eu não sei vocês, assim, mas é cansativo ficar o tempo inteiro em contato com os obsessores, não é? Não é melhor estar em contato com os mentores, com o seu anjo da guarda, com os espíritos amigos? Quando você percebe qualquer pensamento intrusivo, negativo na sua mente, você fala, não, eu não vou alimentar isso, corta. Não quero saber. Vai. Tá, tira, limpa. Não vou me conectar. A sabedoria e compreensão da aceitação de cada detalhe de nossa vida direciona a algo eterno e duradouro. Compreendemos os ensinamentos de Deus e a vivência temporária, nos projetando para o que é eterno e elevado. O que de fato tem valor para mim, tudo que é eterno, tudo que é essencial, tudo que é coletivo, que é amoroso e espiritual. É isso que no final tem importância para a gente. O resto, a gente está carregando uma carga excessiva. Tudo que nos impede de crescer é um momento bem proporcionado agora para o plano superior, para a gente se desprender. Eu volto minha vida e direciono meu crescimento, os valores que realmente importam. É para a eternidade que eu vivo, não é por agora. Eu me identifico com o essencial, não com o supérfluo. Eu me preocupo com o coletivo, não somente comigo. Existe uma diferença do auto-amor e o auto-cuidado. Negligenciar a si mesmo, não estou me referindo a isso. Mas a gente começar também a se comprometer com causas com o coletivo. Né? Sermos mais amorosos, intensificar mais esse amor dentro de nós e nos conectar mais com a nossa espiritualidade, com as nossas práticas devocionais. Vivenciando mais com a nossa prática, né? Acho que honrando os ensinamentos que seres aí missionários deixaram informações tão importantes. Que a gente seja esse referencial humano mesmo, vivo, honrando com a nossa vivência. Né? Seres que deixaram informações tão preciosas para o nosso crescimento. Então, concluindo, gratidão não é algo racional, é um sentimento que vai sendo trabalhado ao longo da jornada evolutiva, depurado e elevado. Depuração da bondade, da beleza, da justiça e todas as virtudes mais que vocês possam imaginar. Gratidão ela não é mensurada, entendemos o valor essencial das experiências, ou seja, entendendo o resgate da essência, requer profundidade e espiritualidade. Pessoas que são mais rasas, não me levem a mal, elas não vão entender com profundidade conceitos que nós já entendemos aqui com muita facilidade. A evolução espiritual requer uma pessoa mais profunda, que reflita mais e tenha mais consciência. Gratidão é essa conexão com a espiritualidade. Entende? E eu me sinto grata por isso. Eu intensifico em mim tudo que é justo, tudo que é nobre, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro. É essas virtudes que eu vou trabalhando em mim. Eu não vou alimentando um monte de mentira, tentando aparentar um monte de coisa que eu não sou, ficar fingindo que eu não estou vendo circunstâncias que estão bem claras diante de mim e que eu preciso melhorar em mim mesma. Gratidão requer compromisso em sermos melhores. Gratidão é o ponto alto que o coração pode atingir, pois é a irradiação do próprio amor. O agradecimento é ainda a demonstração de educação. O que recebes, que vens ao teu encontro por diversas linhas de manifestação, é permissão de Deus. Ele, o Senhor do Universo, é onisciente e sabe de antemão o do que mais necessitamos para o nosso bem-estar. O agradecimento deve estar presente em tudo, em todos os acontecimentos da sua vida. Porque agora a gente quer ser onisciente, onipresente e onipotente. Porque a gente questiona, a gente quer ser mais que Deus. Né? Não é? Não é isso? Porque se a gente se questiona, se a gente é mal agradecido, então a gente está se equivalendo aí a Deus em onisciência que nos permite tudo que nos acontece. Então a gente precisa perceber que é um pouco de orgulho e vaidade da nossa parte. Está faltando um pouco mais de humildade para aprender essa lição. Né? Porque esse sentimento tão lindo de amor
que nos leva à gratidão. Então, quando eu dou atenção ao que corre bem comigo, eu sou grato por isso. Sou invadido por uma sensação de felicidade. Sinto-me abençoado pela vida e, por consequência, a vida me abençoará ainda mais. A gratidão faz bem à saúde, é sintonia plena com o plano superior da vida. Nos torna felizes e positivos. Né? E aí a gente já está falando daquele nível que a gente está buscando de ser consciente, onde a gente se sente grato e tudo nos dá graças e a gente se conecta com o que há de melhor em nós, com o divino que há em nós. Né? E nossas ações começam a, de fato, revelar Deus. E é isso, a gratidão é um medicamento do espírito e um sentimento de almas elevadas. Que a gente possa cada vez mais nos sentir gratos diante da vida e diante de todos. Obrigada pela atenção de vocês. Deve estar morrendo de fome pela minha feijoada.